Meu Deus do céu. O que foi esse jogo, hein, rapaziada? Bom, salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salve Corinthians. Corinthians e Palmeiras 0x0. Corinthians termina o jogo com menos 2 jogadores. Inacreditável, inaceitável. Vamos falar sobre tudo isso, mas também vamos falar o quão ruim é esse time do Palmeiras. O quão péssimo, tá? O quão incompetente é esse time do Palmeiras. É incompetência o nome disso. O time do Palmeiras é uma vergonha, é fraco. É fraco, não consegue fazer a gente sofrer nem por um segundo. Nem com 2 a mais. Com 2 a mais eles não conseguem. De novo, num jogo contra o Corinthians, o Palmeiras tem 2 a mais. Isso é coincidência? Não sei. As expulsões foram roubadas? Foram alguma coisa do tipo? Não. As expulsões foram justas. Mereciam. A gente perdeu a cabeça. Alguns jogadores incompetentes também fizeram por onde, né? Tomaram cartões vermelhos ridículos. E não pode acontecer. Mas o time do Palmeiras é incompetente. Isso pelo menos salvou a noite de hoje. O resultado não é bom, por mais que, se a gente olhar pelo fator do jogo, que tudo que aconteceu foi bom pra gente, a gente saiu com 1 ponto. Um time que tava com 2 a menos, tava praticamente, se pegasse um timezinho um pouquinho mais forte, um pouquinho mais organizado, teria tomado uma goleada ali, tá? Porque esse time do Palmeiras é ridículo. Ridículo. Não conseguiu fazer um gol com 2 a mais. E de novo, um Corinthians e Palmeiras que o Corinthians acaba com 2 a menos. Mas vamos começar falando sobre isso? Vamos começar falando sobre as expulsões que foram justíssimas, tá? E eu, como todo mundo, acho que a gente tá muito puto, né, com essas 2 expulsões, mas principalmente com a primeira. Principalmente com a do senhor André. Esse moleque, tá? É um moleque, porque ele é novo, subiu pra cabeça, aparentemente, toda a fama que ele teve. O Milan foi atrás dele, ofereceu uma merreca e ele aceitou, se deslumbrou. E a partir dali não jogou mais porra nenhuma. Parece pesado, parece cansado e hoje me faz uma dessa. De novo, um jogador do Corinthians é expulso por pegar no saco. De novo. Isso aconteceu, não foi há 3, 4 anos atrás não, e tá acontecendo agora de novo. Aconteceu há 2 rodadas atrás. Caralho. Há 2 rodadas atrás a gente teve um cara expulso pelo mesmo motivo idiota. Pelo mesmo motivo idiota. Sabe que isso não pode ser feito e faz com milhares de câmeras. O cara, isso saiu em todos quanto é jornais. O Alan fez isso contra o Fluminense e saiu em tudo quanto é jornal. Pagou multa, pediu desculpa. E agora esse moleque faz a mesma coisa no Corinthians e Palmeiras com 30 minutos do primeiro tempo. 30 minutos. Gente, foram 30 minutos que ele ficou em campo pra pegar no saco e ser expulso. 30 minutos! O moleque acabou com o nosso jogo. Acabou. A responsabilidade tem que ser colocada na conta dele, sim. Dele e do Mateuzinho, que no segundo tempo terminou de acabar. Terminou de acabar. E a gente ainda teve a chance depois disso. A gente ainda teve a melhor chance do jogo com o senhor Yuri Alberto, que eu também vou falar. Também merece ser cobrado de formas diferentes, tá? Eu tenho que ser justo aqui. Perdeu um gol que poderia ter dado a vitória? Perdeu. Mas correu pra caralho e não foi expulso por motivo idiota. Não caiu na pilha desses jogadores fracos e medíocres do Palmeiras. Tá? Esses jogadores medíocres do Palmeiras. Porque se fosse um timezinho um pouquinho mais encaixado, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais... Se fosse um Flamengo da vida, a gente tava fudido. Se fosse um Flamengo da vida, a gente tinha tomado 3, 4. Mas ainda bem que é o Palmeiras. Ainda bem que é os caras que chegam na nossa casa, vê todo mundo cantando e fala: caralho, que é isso, velho? A gente não tem isso na Barra Funda. O que é isso que tá acontecendo aqui? Todo mundo cantando, todo mundo pulando, um clima absurdo, a torcida levando o time embaixo do braço. A gente não tem isso. Que loucura é essa? Então esses caras se cagaram hoje. Os jogadores do Palmeiras se cagaram hoje. E não conseguiram fazer o resultado. Com 2 a mais. Por quase um tempo inteiro com 2 a mais. Superioridade numérica absurda. E não conseguiram fazer nada. A chance mais clara foi nossa. Bom, eu não posso nem falar como começou o jogo. Começou o jogo lá e cá. Um jogo legal até o momento da expulsão do André. Realmente eu acho que esse moleque
Pô, devia não só pagar uma multa, ele devia pagar, sei lá, 3 vezes a multa. Devia ser afastado por um tempo. Ele devia sofrer certas consequências institucionais. Não tô falando de cobrar, não. Acho que a Gaviões deveria cobrar ele, sem encostar a mão, sem agredir. Ir cobrar, igual fez com outros jogadores. Agora, todo mundo correu. A gente teve um resultado contra o Platense, teve um jogo disputado contra o Palmeiras, até o momento que esse cara acabou com o jogo. E ele tem que ser cobrado. E não só cobrado, ele tem que ser multado, ele tem que ser penalizado. Porque ele acabou com o jogo. E depois do segundo tempo, o senhor Mateuzinho fica puto, já tinha um amarelo. Inclusive achei que ele tinha empurrado o cara do Palmeiras, ele tomou o segundo e tomou o vermelho, mas não. Depois a gente viu que o Flávio Lopes segura a perna dele, puxa a perna dele, segura a perna dele no ar e ele dá um soco na cara do Flávio Lopes. Mais uma expulsão ridícula. O Mateuzinho perdendo a cabeça. É um jogador que melhorou muito, que terminou o ano passado, terminou 2024 como um dos melhores laterais direitos, começou, né, ganhou o Paulista como um dos melhores laterais direitos, foi eleito, acho que o melhor lateral direito do Paulista. Ganhou a Copa do Brasil, ajudou muito, deu aquela assistência absurda pro Yuri Alberto, muito bom, jogando muito, mas ele não tem mental. Se tem uma coisa que falta pro Mateuzinho é mental. Ele não tem. Ele quer pagar de bonzão todo jogo, e principalmente em clássico, e ele perde a cabeça. E mais um que comprometeu o time. Eu acho que quem comprometeu mais foi o André. Inclusive eu não acho que deveria ter penalidades e nem cobranças iguais para os dois. Eu acho que os dois deveriam ser cobrados. Eu acho que os dois deveriam ser penalizados, sei lá, multados, né? Pela diretoria, eu digo. Mas a cobrança mais firme, a multa mais firme tem que ser no André. É ridículo o que ele fez, tá? E eu vi muita gente falando, pô, mas ele não pegou e balançou. Pô, mas pelo amor de Deus, né? Sabe que num jogo cheio de câmera, um monte de câmera espalhado, ele vai, levanta sem ter nenhum tipo de contato, sem ter nada naquela região, pega e fica e sai andando. Ele pega e olha diretamente pro adversário e sai andando. É ridículo, né? É pedir pra ser expulso. Pedir pra ser expulso. Sabe que não pode. Aconteceu há 2 jogos atrás. E ele fez de novo. De novo e foi expulso. E comprometeu o time do Corinthians. Vai tomar no cu. Meu Deus do céu. É de irritar, é de acabar com... E aí a gente pensou, né? Pô, 1 a menos. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos tentar segurar. Vamos ver se a gente consegue escapar uma bola. E, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Quem sabe, numa bola, numa jogada, a gente consegue fazer o gol. O que foi que aconteceu com o Yuri e ele perdeu. Como eu falei, entendo, ele se doou pra caramba, correu pra caramba, perdeu o gol. Independente, a gente poderia ter saído com a vitória se ele tivesse feito. Errou, também tem que ser cobrado. Mas, no segundo tempo, o Mateuzinho faz a mesma coisa. Perde a cabeça. Não do mesmo jeito, não na mesma intensidade, perde a cabeça, dá um soco na cara do outro e é expulso. E o Corinthians com 2 a menos. Agora, uma coisa que ninguém falou e que eu não vi nem a transmissão da Cazé TV falando, tá? E a cabeçada do Gustavo Gomes? Ah, mas ele disputou a bola, foi sem querer. Não, ele não disputou a bola. O Garro cabeceia a bola pra fora e ele cabeceia o Garro. Mas o VAR não chamou. E o sinal do VAR que o Flávio Lopes fez? O Flávio Lopes, inclusive, ele pega no saco também e faz o sinal do VAR na hora da expulsão do André. Só quem pode fazer o sinal do VAR é a arbitragem. Se faz o sinal do VAR, tem que ser advertido. E não foi. Tá na regra, tá? Isso é regra. Jogador não pode fazer sinal do VAR. Nem comissão técnica, eu acho, tá? Posso estar errado, mas eu sei que jogador não pode. Mas ele fez e não foi advertido. Por quê? Quando realmente tem que ter VAR, pode fazer o sinal? Então vamos começar a fazer. Se ele não foi advertido, eu acho muito engraçado. Por que ele não foi advertido de novo quando ele segurou a perna do Mateuzinho? O Mateuzinho deu soco, beleza, foi expulso. E expulso corretamente. Mas ele segurou a perna do cara e não deixou ele continuar a jogada. Isso não é uma infração grave. Isso não é um antijogo. Não é. Cadê? As faltas ridiculamente na cara que o árbitro dava para o Palmeiras e para o Corinthians, as mesmas faltas ele não dava. Ridículo também. Falei mais uma vez, o Corinthians acaba um jogo contra o Palmeiras -2. É coincidência? Eu tô perguntando, é uma coincidência? Não sei. Não tô falando que não foram
justas as expulsões. Eu já falei aqui e já, né, repeti várias vezes. Foram justas. Mas é curioso. As faltas, as mesmas jogadas, só um lado recebia. Curioso. É tudo muito curioso nessa porra desse jogo. Mas sabe o que é mais curioso ainda? É que a gente mostrou mais uma vez o quanto a gente é foda. O quanto no nosso estádio esses porquinhos treme. Porque eles foram lá, a torcida gritou do começo ao fim e com 2 a menos eles não conseguiram chutar no gol. Você vê como o Palmeiras é limitado, que chegou um momento que eles ficaram cruzando a bola, e o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista tirando, e tentava chutar no gol e batia na defesa, e tentava chutar no gol e batia na defesa. Eles não conseguem fazer um lance diferente. Eles não conseguem tirar um coelho da cartola com um moleque habilidoso. Quando perderam o Endrick foi assim. E quando perderam, surgiu o Estevão, né? Que foi, né, a esperança do Palmeiras. Ele foi embora e o Palmeiras morreu de novo. O Palmeiras morreu de novo. Depois que o Estevão foi embora, o Palmeiras perdeu todos os títulos que disputou. Ganhou o Paulista agora, beleza, parabéns. Mas agora tá na liderança. Não tá mais, né? Na liderança do brasileiro. Então assim, eles precisam de um moleque que resolva pra eles. E até esse moleque surgir de novo, eles vão continuar com esse jogo medíocre deles, né? Que não consegue ganhar de um time com 2 a menos. Esse é o melhor elenco do Brasil? Essa é a melhor comissão técnica? Os melhores do Brasil? Eu não sei. Não foi isso que eu vi. Eu vi um time fraco, um time incompetente contra um time guerreiro e lutador. Literalmente lutador, né? Porque os caras saem até no soco. Mas é inacreditável que esse jogo e o que o Corinthians e o Palmeiras sempre rende pra gente, né? Esse jogo hoje foi inacreditável. Não tem outra palavra. É inacreditável. Tá? Inacreditável. André, como eu falei, eu acho que nem deveria. Nem deveria voltar a jogar por agora. Fica na banheira pra pensar no que fez. Fica treinando separado pra pensar no que fez. Ah, mas o moleque é bola. Mas olha o que ele fez hoje. Olha a postura que ele teve hoje. Ele já não vem jogando bola. Desde quando a proposta do Milan veio, curiosamente, tá? E agora ele faz uma dessa. Com o Corinthians, há 2 rodadas atrás, teve um cara expulso do mesmo jeito. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E tanto é que ele nem brigou, né? Ele nem discutiu com a arbitragem pro cartão vermelho que ele tomou. Bom, eu acho que não tem muito mais o que falar não. Acho que é só zoar os palmeirenses mesmo, porque eles merecem. Eu fiquei com uma vontade de a gente arrumar um pênalti no final, um golzinho. Infelizmente o Yuri Alberto errou. Pô, nessas horas a gente dá vontade de, né, xingar o Yuri Alberto, mas tá bom. Conseguimos um empate pela história do jogo, foi bom, mas é óbvio que com um time incompetente desse a gente tinha que ganhar. A gente tinha que massacrar, né? Bom, rapaziada, eu não sei nem o que falar. Eu tô ainda em choque sobre esse jogo ainda. Tô em choque o quão ruim o Palmeiras é, sinceramente. E eu não tenho mais muito o que falar pra vocês, não. Quero saber de vocês. O que vocês acharam desse jogo? E o que vocês estão esperando pra sequência do Corinthians aí? Quarta-feira eu tô de volta. Ou antes até, quero falar sobre o caso do Memphis, que saiu ontem aí. Tudo que aconteceu no sábado. Quero falar sobre algumas outras coisas que estão acontecendo aí, que aconteceram na semana. Mas quarta-feira a gente volta, com certeza, né? Pro pós-jogo de Corinthians e Santa Fé na Libertadores. Pelo menos na Libertadores também. E o Diniz tem um respiro, né? Mesmo que perdesse hoje, acho que não tinha como colocar a culpa nele. Independente de tudo que aconteceu, né? Ele não teve culpa de nada, né? Acho que isso é óbvio. E vamos ver o que acontece. Vamos ver como que ele vai continuar gerindo a equipe aí na Libertadores. Se a gente vai conseguir mais uma vitória na segunda rodada. Em casa, contra o Santa Fé, a gente tem chance de conseguir mais um bom resultado. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho. E vamos por mais, rapaziada. Tamo junto. Mais um jogo daqueles, né? Com umas burradas dessas. Meu Deus do céu. Comenta aí. Tamo junto. Valeu.